Olá, amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas, aqui é o Rodrigo e hoje continuarei esse impressionante podcast. Falarei sobre a história, a vida, os desafios e os conceitos abordados por nada mais, nada menos que o reputado exorcista da Diocese de Roma, Sr. Gabriel Amorth. Por isso digo, sentem-se e acomodem-se, porque o fascinante mundo do Vaticano abre suas portas para elucidar nossos olhos e nossa mente sobre esse incrível tema. E bons sustos a todos nós. Muitos de nós recordamos que antes da reforma litúrgica de Concílio Vaticano II, os celebrantes e os fiéis, no fim de cada missa, ajoelhavam-se para rezar uma oração a Nossa Senhora e outra a São Miguel Arcanjo. Reportamo-nos ao texto desta última, porque é uma oração bonita que pode ser realizada por toda a gente, por seu próprio benefício. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, sede nosso auxílio contra a malícia e ciladas do demônio. Exerça, Deus, sobre ele império, como instantaneamente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno Satanás e outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas. Como é que nasceu essa oração? Transcrevo um artigo que foi publicado na revista Efemérides Liturgicae, escrito pelo padre Domenico Peccenino em 1955. Não me lembro exatamente do ano. Uma manhã, o sumo pontífice Leão XIII tinha celebrado a Santa Missa e estava a assistir uma outra de ação de graças, como de costume. De repente, viu-se ele virar energicamente a cabeça, depois de fixar qualquer coisa intensamente sobre a cabeça do celebrante. Mantinha-se imóvel, sem pestanejar, mas com uma expressão de terror e de admiração, tendo seu rosto mudado de cor. Adivinhava-se nele qualquer coisa de estranho, de grande. Finalmente, voltando a si, bate ligeira, mas energicamente com a mão, levanta-se. Dirige-se ao seu escritório particular. Os mais próximos seguem-no com preocupação e ansiedade e perguntam-lhe em voz baixa: Santo Padre, não se sente bem? Precisa de alguma coisa? Responde: nada, nada. Daí a uma meia hora, manda chamar o secretário da congregação dos ritos e, estendendo-lhe uma folha de papel, manda imprimir e envia a todos os ordinários do mundo. Que assunto continha? A oração que rezávamos no fim da missa com o povo, com a súplica a Maria e a invocação ardente ao príncipe das milícias celestes, implorando a Deus que precipite Satanás no inferno. Naquele escrito, ordenava-se igualmente que as orações fossem rezadas de joelhos. Também foi publicado no jornal La Settimana del Clero, em 30 de março de 1947, não sendo citada a fonte que deu origem à notícia. Será, contudo, notada a maneira insólita como esta oração, enviada aos ordinários em 1886, foi mandada a rezar? Para confirmar aquilo que o padre Pequenino escreveu, dispomos-nos do testemunho irrefutável de cardeal Nathalie Rocca, que, na sua carta pastoral para a Quaresma, emanada de Bolonha em 1946, diz: Foi mesmo Leão XIII quem redigiu essa oração. A frase Satanás e outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas tem uma explicação histórica que o seu secretário particular, Monsenhor Rinaldo Agnelli, nos contou várias vezes. Leão XIII teve verdadeiramente a visão de espíritos infernais que se adensavam sobre a cidade eterna, Roma, e foi desta experiência que nasceu a oração que ele quis que toda a igreja rezasse. Essa oração rezava a ele com voz viva e vibrante. Ouvimos-la muitas vezes na Basílica do Vaticano. Mas isso não é tudo. Ele escreveu também, para suas próprias mãos, um exorcismo especial que figura no Ritual Romano. Recomendava aos bispos e aos sacerdotes que rezassem muitas vezes estes exorcismos nas suas dioceses e paróquias. Ele próprio fazia muitas vezes durante o dia. Também é interessante ter em conta um outro acontecimento que reforça ainda mais o valor desta oração, rezada no fim de cada missa. Pio XI quis que, ao serem rezadas essas orações, se pusesse uma intenção particular pela Rússia, alocação de 30 de junho de 1930. Nesta alocação, depois de ter lembrado as orações pela Rússia, que ele próprio tinha pedido a todos os fiéis, a quando da festa do patriarca São José, 19 de março de 1930, e depois de ter lembrado a perseguição religiosa na Rússia, concluiu com essas palavras:
E para que todos possam, sem fadiga e sem obstáculos, continuar esta Santa Cruzada, decidimos que as orações que o nosso bem-amado predecessor Leão XIII ordenou aos sacerdotes e aos fiéis que rezassem depois da missa sejam ditas por estas intenção particular, isto é, pela Rússia. Que os bispos e o clero secular e regular tomem ao seu cuidado informar os fiéis e aqueles que assistem ao santo sacrifício e que não se esqueçam de lhes lembrar estas orações. Conforme se pode constatar, a presença aterrorizadora de Satanás foi claramente tida em conta pelo pontífice, e a intenção que Pio XI tinha acrescentado visava mesmo o fundamento das falsas doutrinas difundidas no nosso século, que envenenaram não somente a vida dos povos, mas também dos próprios teólogos. Se a disposição tomada por Pio XI não foi respeitada, a falta deve-se àqueles que a tinham sido confiada. Inseria-se perfeitamente no âmbito dos avisos carismáticos que o Senhor havia dado à humanidade por meio das aparições de Fátima, embora mantendo-se independente desta. Fátima ainda era desconhecida no mundo. Sobre os dons de Satanás, também Satanás dá poderes àqueles que lhe são devotos. Por vezes acontece que, como é um autêntico mentiroso, os destinatários desses poderes não compreendem imediatamente a sua providência ou não querem compreender, tão felizes que ficam por receber esses dons gratuitos. Pode acontecer que uma pessoa tenha o dom de clarividência, outras vezes basta que eles ponham à frente uma folha de papel branco e uma caneta na mão para redigir espontaneamente páginas e páginas de mensagens. Outras ainda têm a impressão de se desdobrar e que uma parte do seu ser pode penetrar em casas e ambientes mesmo longínquos. É muito comum que algumas pessoas ouçam uma voz que, por vezes, sugere oração e muitas outras coisas. Poderia continuar esta lista. Qual é a fonte desses dons particulares? Trata-se de carismas do Espírito Santo? São presentes de origem diabólica? Ou trata-se muito simplesmente de fenômenos metafísicos? A verdade só pode ser estabelecida depois de um estudo ou de um discernimento efetuado por pessoas competentes. Quando São Paulo estava em Tiatira, aconteceu ser perseguido por uma escrava que tinha o dom de adivinhar e que, com este dom, dava muito lucro aos seus patrões. Mas era um dom de origem diabólica, que desapareceu logo que São Paulo expulsou dela o espírito maligno. A título de exemplo, examinemos alguns extratos de um testemunho assinado por Erasmo de Bari e publicado por Rinnovamento del Espírito Santo, em setembro de 1987. Fiz vários anos a experiência do jogo do copo, sem saber que se tratava de uma forma de espiritismo. As mensagens tinham uma linguagem de paz e de fraternidade. Bom, repare-se como o demônio se sabe dissimular sobre a aparência de bem. Algum tempo depois, recebi poderes estranhos, exatamente em Lourdes. E esse detalhe também é digno de interesse. Não existe lugar, por mais sagrado que seja, onde os demônios não se possam introduzir. Eu possuía uma faculdade que a parapsicologia define como extrasensorial, isto é, a clarividência, leitura do pensamento, diagnóstico clínico, leitura do coração e da vida das pessoas vivas ou mortas, assim como outros poderes. Alguns meses mais tarde apareceu-me outra faculdade, a de suprimir a dor física pela imposição das mãos, aliviando ou suprimindo o estado de sofrimento. Seria aquilo que se chama de pranoterapia? Graças a todos esses poderes eu podia comunicar facilmente com toda a gente, mas depois desses encontros as pessoas ficavam chocadas com o que eu dizia e ficavam profundamente perturbadas porque eu as condenava pelos pecados que tinham cometido, uma vez que eu via o mais profundo de suas almas. Entretanto, ao ler a palavra de Deus, dei-me conta que a minha vida não tinha mudado absolutamente nada. Eu continuava a ser irracível, suscetível às ofensas, lento em perdoar, fácil nos sentimentos. Tinha medo de carregar a minha cruz, medo do desconhecido que o futuro e a morte representavam. Depois de longas peregrinações e de múltiplos tormentos, Jesus guiou-me até o renovamento. Encontrei lá irmãos que fizeram orações por mim e então compreendi que o que me acontecia não era de origem divina, mas fruto do maligno. Posso testemunhar que eu vi o poder de Jesus. Reconheci isso e confessei os meus pecados cometidos no passado. Arrependi-me, renunciei a toda prática oculta. Esses poderes desapareceram e Deus perdoou-me por isso e quero lhe dar graças. Não esqueçamos que a Bíblia também nos fornece exemplos de fatos extraordinários idênticos, realizados
criados por Deus e pelo demônio. Alguns dos prodígios que Moisés realizou por ordem de Deus diante do faraó são realizados igualmente pelos magos da corte. Eis porque, quando se trata de fenômenos desse gênero, não basta ter em conta o facto em si, é preciso colocá-lo no seu contexto para determinar a causa. Devo acrescentar que acontece muitas vezes as pessoas atingidas por distúrbios maléficos possuírem uma sensibilidade particular. Aprendem imediatamente se uma pessoa tem negatividades, predizem acontecimentos futuros, têm uma tendência muito clara para querer impor as mãos sobre indivíduos psiquicamente frágeis. Têm, por vezes, também a impressão de poder influir em assuntos do seu próximo, desejando-lhe o mal, com uma maldade que está neles próprios, quase com prepotência. Constatei que é preciso opor-se e vencer todas essas inclinações para poder obter cura. Novamente, todos esses relatos eles devem ser analisados e verificados juntamente com a intenção de quem o pratica. Aqueles que desejam o mal, que impõem o mal, que praticam o mal e que receberam tais dons do Espírito Santo, devem-se realmente ser punidos ou extinguidos de toda a diocese e de toda a prática de tais nobres dons. Aqueles que praticam bem, exercem o bem e recebem esses dons do Espírito Santo e constatado a sua finalidade, eles carregam consigo Deus no seu coração, Deus em sua alma e devem-se realmente se ater às suas obrigações com o divino. Bom, meus amigos do canal, esse foi mais um capítulo desse incrível livro e dos conceitos que estão por vir e que compõem a base do Vaticano sobre aqueles que seguem o caminho do combate contra o mal. Espero que tenham gostado e quero vê-los no próximo capítulo. Grande abraços a todos e bons sustos.